Eu gostaria de convidar, então, ao palco o colombiano Sebastián Monsalves Gomes, que irá falar sobre geografia, água e cidade, a experiência de Medellín. Arquiteto pela Universidade Nacional da Colômbia, Gomes está cursando mestrado em Arquitetura da Modernidade. É cofundador do escritório Latitude. Gomes compreende a arquitetura como uma relação entre território e espaço construído, propiciando uma relação social em que as comunidades locais se apropriem dos lugares. Possui trabalhos premiados, como o primeiro lugar na categoria Áreas Recreativas, concedido durante a segunda Bienal Latino-Americana de Arquitetura de Paisagens, por meio do projeto Parque Botânico Rio Medellín. Por favor, Sebastián. Bom dia a todos. Meu nome é Sebastián Monsalves Gomes, arquiteto da Universidade Nacional, e eu venho mostrar para vocês a experiência de Medellín e a importância dos elementos naturais na construção do território. Esse nosso workshop, o nosso escritório está composto por vários arquitetos, é composto de uma equipe técnica associada, de paisagistas, engenheiros florestais, biólogos e também uma equipe de urbanistas que colabora com a gente durante esses anos. É importante entender, para poder começar a minha palestra, ontem me pediram que de alguma forma eu mostrasse um pouco o que é Medellín. Então vamos começar com Medellín, o que para vocês o que normalmente é Medellín. Vocês sabem, desde o século passado, mais ou menos na metade do século passado, tem um conflito interno, direita e esquerda, os partidos políticos, e foi consolidado um sistema autoritário, um sistema de agressão, e apareceram o que foi chamado de guerrilha. As guerrilhas na Colômbia, eles são entidades que estão sempre em agressão ao Estado e que tiveram participação fundamental na não construção do território da Colômbia. As guerrilhas normalmente, o que elas fazem é tirar todos os camponeses e todas as pessoas acabam indo para a cidade. Elas se estabelecem nas cidades, em lugares informais, começam a consolidar os assentamentos informais de Medellín. Então, mais ou menos na década de 90, tem toda a história do Pablo Escobar, para a história e para que vocês podem conhecer pela televisão, por programas. Muita gente acha que foi uma coisa boa para a gente, mas é muito bom eu poder estar aqui e poder falar para vocês que Pablo Escobar para nós significa violência, massacre, destruição do nosso território. Isso é o que aconteceu na Colômbia na década de 90, em Medellín especificamente, e toda essa história do tráfico de drogas não afetou não somente a estabilidade da sociedade do ponto de vista físico, do avanço econômico, mas também gerou muita dependência. Então isso que é uma coisa que ainda existe e que é um drama ainda em Medellín. No entanto, muita gente pergunta o que foi o sucesso de Medellín nessa grande mudança lá em Medellín para chegar onde chegou hoje. Então tem umas coisas importantes. Em 1998 começou uma mudança importante para Medellín. Em 1998 foi eleito pela primeira vez, prefeitos foram eleitos de forma direta, democrática. Então, a partir de 1998 até o último prefeito em 2015, a gente teve uma sequência de prefeitos que foram construindo uma ideia de cidade. Isso foi fundamental na construção do nosso território. Nessa época, mais ou menos, Pablo Escobar já tinha morrido
E o que decidiu-se fazer em Medellín é que, a partir da violência, de toda essa tristeza que nos juntava como sociedade, o que a gente procurou foi mudar de verdade a perspectiva de como a gente poderia prosseguir como sociedade. O problema era muito grande, a gente não podia sair na rua, a gente não podia brincar nos parques, a gente tinha medo constante. Então, o que a sociedade decide fazer, a cidade decide fazer nesse instante, é ter a possibilidade de construir em cima do medo, acabar completamente com o medo. Então, essas prefeituras iniciais foram fundamentais nessa transição. E depois vem esse período de prefeituras, que é Sérgio Fajardo, que é governador e atualmente é candidato a presidente, depois Alonso Salazar e depois o Aníbal Gaviria, que é quem está tocando esse projeto. Em Medellín, então a gente hoje pode mostrar muitas coisas. Este é um parque que foi um dos primeiros espaços públicos que a gente teve na cidade, de qualidade, e isso foi um detonador fundamental na questão do entendimento nosso mesmo como cidadãos no espaço público. Então, vocês talvez podem conhecer, aí apareceram as bibliotecas, isso tudo associado a uma questão fundamental, que as pessoas acham que o sucesso de Medellín na sua transformação foi criar bibliotecas, mas não é isso. O que foi um sucesso que várias prefeituras tiveram foi não consolidar um sistema de bibliotecas, mas construir projetos urbanos integrados e integrais. O que a gente está falando, que consolida, é entender que não é somente a arquitetura, são sistemas de mobilidade, a habitação, os entornos naturais e a construção de uma cidade partindo de projetos de forma transversal que integrem, de alguma forma, várias disciplinas e que desenvolvem os projetos de forma mais completa. Então, a biblioteca é um projeto de cultura, é um projeto de educação política, está acompanhado de um sistema de mobilidade que conecta você à sociedade, está acompanhado dos centros de empreendimento, da modernização da habitação, e esse foi o projeto mais importante para Medellín, que é construir projetos integrais. Não só uma questão dos espaços físicos, não é a construção o que transforma, são as apostas políticas que transformam e desenvolvem. Isso continuou crescendo, essas fotos são de 2012 mais ou menos, ginásios esportivos, recuperação de jardins botânicos. Em Medellín a gente sempre procura, nos projetos públicos, transformar a sociedade e abrir espaço de oportunidade para vencer a violência. Então, estamos reiterando isso, e é fundamental como a gente construi essa sociedade. Esses são os bairros de Medellín, muito parecido com tudo que a gente vê na América Latina, e a gente tem soluções criativas de como chegar nessas comunidades, inclusive com escada rolante. Faz 20 anos foi inaugurado o metrô. Quando se inaugurou o metrô, não tinha mais do que 3 quilômetros de metrô quando ele foi inaugurado. A proposta inicial era de 3 quilômetros. Quando foi terminado de construir a primeira linha, chegava mais ou menos a 15 quilômetros. O interessante é que o sistema do metrô foi um sucesso. Naquele momento, foi uma coisa muito criticada. E aquilo ali criou uma dívida com a nação e gerou um problema econômico, mas permitiu gerar um sistema de articulação com os trolebus, o BRT e o metrô, e também com o sistema de bicicletas públicas. Tudo isso permitiu o primeiro empurrão para a cidade para construir todo um tecido de mobilidade complementando os sistemas, e que agora é fundamental, porque sem isso a gente teria chegado a um colapso, como a gente vai ver mais adiante. Uma coisa que sempre perguntam para mim, uma coisa que eu sempre
historicamente tenho que falar, por que Medellín constrói tantos projetos? Como Medellín constrói tantos projetos? Como eles arrumam dinheiro e a capacidade financeira para tocar esses projetos? Essa empresa que vocês veem aqui, a EPM, são as empresas públicas de Medellín, é um dos atores mais importantes na construção da cidade. Ela que administra todas as fontes hídricas de Medellín. Isso aqui é a área metropolitana de Medellín. Tudo isso é um território hídrico que as empresas públicas administram, e nos últimos 60 anos a gente conseguiu consolidar um sistema de serviços públicos de água, energia, telecomunicações, e nesse momento já estamos abrindo o mercado, inclusive, para a América Latina. Esta empresa, anualmente, consegue criar dividendos, gerar dividendos para a cidade, que são devolvidos para a prefeitura, e a prefeitura reinveste nesses projetos urbanos integrais. Então é assim que começa a se consolidar os sistemas públicos. São criadas escolas, são criadas bibliotecas, se faz investimento no sistema de mobilidade. Então isso é fundamental. E atualmente, isso aqui é um vale, como a gente vai mostrar. Na parte superior do vale tem todos os elementos com tanques, reservatórios de água, para onde chega a água da parte superior da montanha. Nesses tanques, a EPM, lá nesses reservatórios, que a água, quando chega, para chegar nas favelas e nos bairros mais marginais, o que a EPM resolveu fazer foi transformar esses tanques de armazenamento. Eles consolidam todo o sistema do espaço público. Então, esse ator é muito importante. Para resumir essa pequena introdução histórica, o que foi o sucesso em Medellín foi desenvolver a mudança, não querer mais violência, querer a vida, querer possibilidade de desenvolvimento e construir isso. Durante 20 anos, o que já foi consolidado é uma coerência política que marcou um desenvolvimento de Medellín. Muito bem. Então isso é mais ou menos para contextualizar, para a gente entrar no que é o projeto do Rio. Essa imagem que vocês veem aqui é o nascimento do Rio Medellín. Atualmente ele é assim. É muito bonito. Mas a gente vai ver o que acontece de verdade. A Colômbia, de forma geral, isso aqui é a Cordilheira dos Andes, quando ela entra na Colômbia. A Cordilheira dos Andes, quando ela entra na Colômbia, ela faz uma divisão, se divide em três. Então nós temos três cordilheiras. Medellín está neste ponto, aqui mais ou menos está Medellín, na Cordilheira Central. E essa localização geográfica estabeleceu um montão de condições para a ocupação do território que a gente não conseguiu entender até que a gente tinha cometido todas as catástrofes ambientais que a gente já tinha feito. Isto é o Rio Medellín, tem aproximadamente 100 quilômetros, ele nasce no Alto de São Miguel e termina lá em Barbosa. Isso que vocês estão vendo aqui é a área metropolitana, e Medellín tem aproximadamente 17 quilômetros de comprimento. Mas o Rio tem 100 quilômetros, Medellín ocupa 17. Mas olhem o território hídrico ao redor de Medellín. Todos esses fios azuis que vocês estão vendo são rios menores, que são transversais ao rio principal e que começam a fazer o tecido do sistema natural da cidade. Então, como as cidades se desenvolvem? As cidades geralmente se desenvolvem ao redor dos corpos de água hídricos. E porque com eles é possível conectar o transporte, construir a vida, é possível pescar, é possível conseguir alimento. Mas também é possível jogar ali todo o seu lixo, os seus resíduos, porque a gente sempre viu o rio de alguma forma como um elemento que limpa, que leva tudo embora. Então, também tem coisas boas, mas também tem uma perspectiva ruim. Então, depois, isso é Medellín atualmente.
ela está consolidada como uma massa urbana comprida de mais ou menos 17 quilômetros na parte central e 27 quilômetros na Grande Medellín, mas isso a gente consegue ver de uma forma clara, é a forma de entender essa imagem. Isso é o que começa a ser fundamental no entendimento da cidade de Medellín. Isso que vocês estão vendo aqui é a Cordilheira Central dos Andes, tudo isto. E aqui o que vocês estão vendo é uma depressão geográfica que transforma Medellín numa condição de vale. O rio passa bem no meio e essas montanhas, que em alguns momentos aqui são muito altas, muito ribanceiras, elas começam a se transformar numa barreira para o crescimento e o desenvolvimento urbano da cidade. Então, associando isso ao assentamento urbano, inicialmente a região do Rio Medellín era muito bonito, não era navegável para o sistema de transporte, mas podia propiciar esse tipo de atividades. Então, durante um tempo era possível atravessar o rio com carroças. Em um momento ele ficava muito fundo e era muito interessante. Mas quando o modelo de cidade se configura em 1920, alguns urbanistas catalães e franceses, naquele momento o modelo de ocupação de território estava muito fundado naquilo que em zonas, zonear a cidade. Então o centro, que é o centro administrativo, e o norte são regiões residenciais, e aqui as questões, a parte de agricultura, e em torno da região de grande uso, a cidade é configurada e a gente começa a entender que para desenvolver a gente não pode atravessar a montanha. A forma mais fácil de gerar desenvolvimento competitivo industrial em Medellín foi começar a retificar o rio. Então o que vocês estão vendo é o grande erro nos modelos de planejamento do século passado, associado a tudo o que é o carro como principal eixo de desenvolvimento urbano. Então Medellín está nas montanhas, onde não tem mar, não tem saídas nacionais nem internacionais. Então a única possibilidade é a estrutura do rio como conexão urbana. Além disso, como o território é pequeno, e eu estava mostrando para vocês, todos os rios pequenos são transversais e eles começam a se transformar. Um problema na cidade, porque isso é incrível o que acontece na América Latina. A água, a natureza, nunca é vista como uma oportunidade. No século passado sempre era vista, a natureza era vista, e hoje a gente continua fazendo isso, vendo os temas, as questões naturais e hídricas como problemas. E isso é muito triste, e isso está afetando a nossa forma de viver. Esses são rios pequenos que eu estava contando, então todos em Medellín começam a ser cobertos. Então, resumindo, é isso que acontece. O rio natural, aí depois por uma decisão, ele é canalizado, geram os sistemas de mobilidade ferroviária e de carro. Então isso é muito catastrófico, foi muito catastrófico para Medellín, porque este exemplo de via é o que faz a conexão do sul com o norte do país e a costa, as saídas para o Mar do Caribe. E esta via, ela não pode ter nenhum tipo de semáforo, nem sequer para ter uma faixa de pedestre. Então que a gente tem grandes viadutos, esse sistema de vialidade na cidade, né? E a única forma de conectar um lado com o outro foi por meio de pontes. E esse é o modelo de mobilidade de Medellín. O rio é uma via, ele nos conecta com as saídas principais para poder gerar esse desenvolvimento industrial. Então, o que aconteceu com o sistema hídrico de Medellín? O rio está canalizado, está ali no amarelo. O que está em vermelho seria o que é coberto. O amarelo nas laterais é o que está canalizado também. Então,
todo o sistema hídrico de Medellín, que é muito potente, ficou completamente destruído. Associando isso à qualidade da água, que ficou ruim, o rio nasce na parte alta bonito, limpo. À medida que ele vai entrando na área metropolitana, ele se transforma num desastre. Nós continuamos replicando esse modelo de indústrias. As indústrias continuam se estabilizando ao longo do rio e os resíduos. Essa aqui é a parte de cima. O que acontece em Medellín, como o rio já não é rio, virou um canal. Aqui a gente está vendo o metrô virou uma barreira visual da cidade, junto com o canal do rio. Então, o que as indústrias atualmente, o que elas preferem fazer é jogar seus resíduos químicos com corantes, pagar as multas e mesmo assim economizar, porque eles não têm que tratar os seus resíduos de forma legal. Então, como isso aqui, ninguém está preocupado com isso, então isso começa a ser consolidado e as pessoas começam a ter na sua memória que o rio e as fontes hídricas são sujas, são desnecessárias para o desenvolvimento da pessoa e da cidade, da pessoa como cidadã. Isso vira um massacre natural. O que a EPM fez? Aí entra a EPM no desenvolvimento da cidade. A EPM, a empresa, canalizou com dutos todas as águas negras e na parte baixa do rio, por meio de um sistema de interseção de águas, ela foi recoletando essas águas e foi levando às estações de tratamento. Uma já está construída, São Fernando, e a outra está quase terminada no norte. Essa é a procura das empresas públicas de Medellín para poder recuperar, de alguma forma, o rio e recuperar a qualidade de vida e a qualidade do rio. Isso é um projeto. Aqui os dutos que chegam até o rio e coletam essa água. Isso é um projeto de mais de 15 anos que está em execução. Nós ainda vai durar muito tempo ainda. O que a gente espera com isso? A qualidade da água é muito ruim. Então, com a primeira planta, o que a gente quer é subir um pouco o nível de oxigenação da água, e com essa segunda estação a gente quer ter um pouco de vida. Esse é um projeto de 30 anos. Isso é um investimento gigante que o Estado fez, aproximadamente $1 bilhão até agora, para poder sanear esse rio, mas ainda tem um problema associado bastante delicado, que é que o rio continua sendo um não lugar para a cidade. Mesmo estando sendo saneado, é impossível tirar as vias, porque elas são a única possibilidade de desenvolvimento metropolitano da cidade. Então o canal, o rio, continua sendo um não lugar. Aqui a gente consegue aproximar nesse ponto aqui. De Medellín tem um problema de muitos moradores de rua e problema com a droga, dos dependentes químicos. Então, para todos os habitantes de Medellín, esse lugar é um lugar terrível. Aqui é onde eles desovam os mortos. O rio é fedorento e ele não existe para a cidade. Então, por mais que a gente esteja recuperando a sua qualidade, a gente ainda não pode renaturalizar. Tem uma condição viária que a gente não pode tirar. Então, ainda é um trauma para Medellín. Isso é o Vale da Urra. E Medellín é um rio cuja canalização vira uma cicatriz literal que divide o território. É muito particular. Aqui tem outras. Esses aqui são os Andes. Esses aqui são os Andes peruanos. Na Cordilheira Central em Colômbia. Aqui são dois tipos indígenas que conseguiram entender o seu território e coabitar. O que a gente não consegue entender, por que a gente não aprendeu com eles? Tudo que a gente tem é destruição sem nenhum entendimento
das condições geográficas do território. Então, o que é Medellín hoje em dia, nessa configuração geográfica? Medellín com seu rio na parte central, com seu sistema de mobilidade. A via não pode ser retirada, porque ela é a nossa forma de nos conectar com o país. O rio está melhorando a sua qualidade, mas as pessoas ainda não podem chegar perto. A cidade ainda não foi integrada para pedestres. A cidade não foi conectada ainda para os pedestres. Nós temos 1,2 milhão de habitantes na parte oriental e 1,2 milhões de habitantes na parte ocidental. Então a gente precisa melhorar as vias, inclusive em relação ao que a gente tem, e além disso, por último, tem uma condição muito importante que é o rio. Para a cidade de Medellín continua sendo esse lugar onde os habitantes não têm um imaginário adequado, eles não nem sequer veem a água como uma possibilidade. O que deveria ser o rio Medellín? Devia ser um lugar onde a infraestrutura e a mobilidade estivesse combinada com o espaço público, que as vias passassem por debaixo. As vias precisam continuar, elas passam por debaixo, o espaço público ganha a superfície e o que a gente conseguiria é que os habitantes chegassem perto do rio. Isso é fundamental. Em associação a isso, a gente começou a ganhar espaço público onde o modelo de cidade, que, como eu vou descrever, vai ter um desenvolvimento fundamental no futuro de Medellín. Depois é importante entender que quando essas vias começam a passar por debaixo, o espaço público fica na parte superior. Aí a gente pode ter a possibilidade de voltar a fazer o tecido, fazer a conexão urbana, de fazer todo esse sistema, refazer o sistema geográfico de Medellín. Lembrem que é um sistema comprido e estreito. Então isso de gerar conexões urbanas é fundamental para ter um novo sistema de ocupação urbana. Essa é a proposta arquitetônica da gente. E pelas condições geográficas, pela atitude de Medellín e pelo posicionamento perto do trópico, Medellín tem uma condição biótica muito interessante. Nós temos possibilidade de ter uma combinação biológica dentro do mesmo território que gera uma presença de espécies nativas muito interessante. Então, a gente não pode recuperar o rio, as condições meândricas e naturais, sem recuperar sua qualidade de oxigenação. E aí tem um potencial enorme, através de todo o desenvolvimento, para construir um novo solo que permite integrar essa infraestrutura com paisagem e o novo espaço público. Isso era um dos pontos fundamentais do projeto, que é o canal é impossível de tirar. O rio ainda está no processo de saneamento, mas a gente quer gerar espaços públicos para que os habitantes vejam o rio, fazer essa visibilização do rio, para que a própria comunidade, através do tempo, comece a exigir a recuperação desse rio. Então, lembre que vocês têm que lembrar que hoje as pessoas não veem o rio, não percebem o rio. Então, a ideia é visibilizar o rio. Esse é um dos elementos chaves para a nossa vitória. Isso aqui é como era antes e agora é só um canal que tem a possibilidade de recuperação nesse sistema. Então, de alguma forma, o que a gente quer com o projeto urbano, com esse projeto urbano, é recuperar todos os sistemas naturais e os biológicos, são essas serras, e na montanha integrar o sistema de rios pequenos de forma muito mais interessante. Muito bem. Isso que eu estou mostrando é uma intenção, é uma ideia, um planejamento. Que foi o que a prefeitura fez? A prefeitura fez o seguinte projeto. É um concurso que a gente ganhou, tem um sistema de participação democrática do desenho,
Esse aqui foi o nosso projeto, 7 metros de proposta gráfica, foi feita uma avaliação técnica e uma licença técnica muito rigorosa. E depois o Estado propõe o seguinte: este é o projeto, vamos criar uma gerência. A gerência tem um sistema de planificação, de planejamento, associado com a arquitetura é só uma pequena parte, tem todo um sistema de planejamento, de gerência, que normalmente a gente pensa que o arquiteto é quem projeta a cidade, que desenvolve toda a cidade, é ele que tem a capacidade de fazer tudo isso. Mas na realidade o arquiteto, o que ele faz ele é uma engrenagem mais num sistema muito complexo. E esse projeto ensinou para a gente uma coisa fundamental, que é os projetos de cidade e os projetos de construção de território têm que ser projetos interdisciplinares. Eles têm que ser projetos que façam a transversalidade de todas as disciplinas. O que a gente tem trabalhado em Medellín até agora, quando a disciplina está conectada na arquitetura com todas as disciplinas de forma horizontal, aí sim a gente tem sucesso. Isso é fundamental. Os trabalhos participativos, os técnicos, esses aqui são comitês de paisagem dentro da administração. E isso aqui, esse aqui é o prefeito que inaugurou esse projeto, e isso aqui é fundamental, que é a vontade política. Vontade política no sistema de planejamento é quem permite que os projetos sejam tocados e possam ser construídos de forma adequada. O que a gente propõe em Medellín é aquilo que a gente quer para Medellín. Essa é uma situação muito complexa em nível mundial, nossa situação geográfica muito estreita, com um vale estreito, então a gente não tem possibilidade de continuar crescendo, mas tem uma condição interessante, que é, por exemplo, esse aqui é um modelo de cidade compacta, aqui é Atlanta e aqui Barcelona. Barcelona tem 162 quilômetros de área, enquanto que Atlanta tem 4.280, com mais ou menos a mesma população. Então isso começa a gerar um monte de complicações urbanas fundamentais, como, por exemplo, a geração de CO2 por pessoa. Olha aqui, por exemplo, no transporte. Uma pessoa, em Barcelona, quanto que gera uma pessoa e quanto que gera uma pessoa em Atlanta. Então, esse desenvolvimento territorial começa a ser fundamental no entendimento daquilo que Medellín pode chegar a ser. Então isso aqui é, quem sabe, um dos grandes sucessos que Medellín teve, que é o entendimento do projeto. Eu sou arquiteto e eu falo do ponto de vista da arquitetura, mas eu estou mostrando uma coisa que foi a coluna vertebral do progresso e desenvolvimento desse projeto. O sistema de planificação, de planejamento, conseguiu entender que o que é preciso fazer com a cidade é planejar com a geografia, com a natureza. Então o rio tem uma condição, a parte do vale plana tem uma condição e as ladeiras têm outras condições que começam a gerar determinadas particularidades no assentamento, na conectividade, na mobilidade. Isso começa a ser fundamental para Medellín. Então isso fica marcado no modelo de ocupação. Isso aqui é a cartilha legal de planejamento dos projetos urbanos de mais de 12 anos que estão estabelecidos. Os próximos prefeitos que vierem têm que acatar esse modelo de cidade. Então, nesse modelo de cidade, o rio é entendido como eixo principal para que a cidade não continue crescendo para as beiradas e continuar destruindo a montanha, mas sim para que a gente possa consolidar o meio urbano por meio da mobilidade do transporte limpo, crescimento urbano interessante com recuperação do rio e conseguindo conectividade no espaço urbano para gerar menos CO2 por pessoa. O projeto aparece então como um sistema de mobilidade. O que está em preto aqui são as vias deprimidas, o vermelho são vias de nível. A gente faz uma análise no Departamento Administrativo de Planejamento. Isso é interessante para entender o financiamento do projeto. Todos os cruzamentos transversais se desenvolvem com os eixos urbanos. Então aqui é o metrô,
Então, isso dá para entender como a gente faz associação do espaço público nesse projeto. E essa aqui é uma das estratégias para desenvolver esse projeto. Ele vai custar cerca de 4 bilhões de dólares. Então, a forma de desenvolver é por meio de investimento público para gerar um desenvolvimento de grande impacto partindo da prefeitura. E esses edifícios são edifícios de há mais ou menos 20 milhões de metros quadrados de possibilidade de urbanização. Com a iniciativa privada começa a construir na cidade e investir nesses pontos. E aqui são mais ou menos 20 opções de captação de dinheiro, de financiamento. E no futuro, a iniciativa privada passaria a construir o resto. Então, no Rio, 17 quilômetros, é impossível que a prefeitura faça tudo. Então, por meio de parcerias públicas privadas, esse projeto para 20 anos vai ser consolidando com essa forma de entender o território. Através disso, a gente começou a entender o sistema das quebradas transversais para poder gerar o desenvolvimento urbanístico e paisagístico. Aqui são os rios pequenos transversais, são 52, e a ideia é que tudo isso comece a ser recuperado, porque tem uma possibilidade de entender a natureza hídrica que Medellín tem. As pontes, as passagens de pedestre em ponte geram essas conexões e o tecido urbano começa a ser relevante dentro do sistema. Como o projeto é construído? Então, o projeto de 17 quilômetros é feito aqui uns 700 metros que são pagos pela administração pública. Está aqui nesse lugar, que é o único lugar onde o metrô não chega na beira do rio, porque ele entra para o centro. Então, este ponto é o único que podia ser enterrada, as vias podiam ser enterradas e podiam ser subterrâneas. Então, primeiro a gente quer gerar esse primeiro projeto de obra pública para criar o incentivo do desenvolvimento da recuperação do rio. Depois a gente está propondo a reconstrução dessa infraestrutura, conciliando natural com artificial. As vias passariam a ir para baixo. A gente constrói um modelo onde tem trilhas urbanas, espaços de transição, e esse modelo começa a ser replicado no resto da cidade. Tem uns sistemas de espécies de acordo com a capacidade da infraestrutura. Então, debaixo da infraestrutura vial, a gente tem até 12 metros de altura. Então, tem um sistema técnico que a gente faz uma viga com 12 metros de altura. E em cima disso, a gente faz a arborização da cidade. Então, aqui tem a viga. E aí, em cima disso, a gente planta essas árvores. Como eu estava contando para vocês, para nós é importante recuperar os sistemas de paisagem. Estes são uns modelos, não é desenho da arquitetura, é dos paisagistas, o pessoal, os companheiros do paisagismo, que fazem essa associação entre espécies maiores e menores, que também geram um resultado muito interessante em espaços pequenos. Muito bem. Aqui são algumas das imagens, mas o importante é o seguinte: a via vai para debaixo, subterrâneo, a gente abre o espaço público e toda essa é a ideia. A gente já falou de planejamento, de projeto, de como a gente quer isso tecnicamente, mas tem uma coisa que sempre dá a dúvida de se é possível fazer. Então, que a gente começa com isso, participação comunitária. A partir do desenho, a gente teve a convocação da entidade para trazer trabalho comunitário, da prefeitura e todas as entidades envolvidas,
Isso aqui é antes do projeto. Então, o projeto começa a ser construído nesse pedaço, mas olha aqui a área de influência, que é quase a metade da cidade, onde que a gente tem que levar em conta todos esses bairros para criar socializações e núcleos de participação cidadã. Sem isso, esse tipo de projeto não caminha. Sem participação comunitária, isso não caminha. Então, com essa estruturação do projeto, informação e participação durante o processo de desenho, uma sistematização e memória, é o processo de tirar algumas vias, árvores e reconstruir um parque. Tudo isso é muito traumatizante para a comunidade. E, por último, tem o sistema de apropriação, porque é muito interessante, porque foi desenvolvido durante o processo. Então, a obra começa a ser construída, aqui estão as vias, a obra começa a ser construída, esse é o setor onde vai se construir inicialmente, está se construindo inicialmente, e é muito bonito, porque são processos de participação, de apropriação durante a obra, para que as pessoas comecem a entender o que vai ser, o que vai ter nesse parque. Então, isso que vocês veem aqui, por aqui passam em torno de 120 mil veículos por dia. As pessoas comunicam o norte com o sul em 30 minutos. Com a obra e com os fechamentos de via, isso já acreditem que fazer isso é uma coisa muito traumatizante. Foi quase como uma operação de guerra, coração aberto com a cidade. As pessoas nesse projeto, no começo as pessoas odiavam, ninguém queria saber desse projeto, todo mundo estava contra, todo mundo via isso como um gasto desnecessário, uma situação ridícula para a comunidade recuperar um rio que as pessoas não estão nem aí para ele, que as pessoas estão acostumadas que lá só tem mendicância, droga, o pior da cidade está ali. Então isso não era, esse pedaço que não era prioridade, não era um custo necessário, mas começaram a acontecer coisas. Mais ou menos 1000 processos de participação comunitária foram criados. Em 100 a gestão pública fez e a obra continua. A construção está 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase colapsando o sistema de serviço da cidade naquele momento. Então, o setor privado também está em oposição a esse projeto, estava em oposição a esse projeto. Fechamento de via gera muito trauma para a mobilidade, para os habitantes dos bairros. Então, isso é uma coisa muito forte. Este túnel tem mais ou menos 7 meses, foi um trabalho contínuo, mais ou menos 600 metros de comprimento. Isso foi feito com a equipe de consultores que ganhou a licitação. Depois as pessoas, com isso, as pessoas começaram a entender, as pessoas começaram a ver as possibilidades de desenvolvimento. O chão artificial começou a ser construído para gerar sistemas naturais, os filtros, sistema de terra, os pisos, o pavimento consolidado ao redor do projeto. Quando a gente começa a tecer esse novo espaço urbano, com esse terra natural que permite plantar árvores, as pessoas começam já a entender o que a gente está construindo. Então, a primeira coisa que a gente abriu foi as vias, e aí as pessoas começaram a entender, os habitantes começaram a entender o que a gente tem aqui. O rio continua sendo o mesmo. Ele estava vermelho aquela hora, mas agora já existe uma possibilidade. Isso é uma foto de mais ou menos um ano atrás. O projeto viário passa de baixo. Isso é um misto, é um híbrido entre o sistema de mobilidade, o desenvolvimento urbano, a geração de espaço público, a vinculação com o rio e a possibilidade de gerar uma integração social nova para a cidade de Medellín. Algumas das imagens do projeto dentro do parque aqui,
o que a gente conseguiu com o projeto, obras já construídas. O projeto começa a ter uma situação particular. Ele não foi inaugurado, mas a comunidade é que abraçou. O projeto ainda está sem inaugurar. Nesse momento aqui, o parque estava fechado. E as pessoas já começaram a habitar o parque. Eles atravessavam as grades e já queriam usar o que estava lá à sua disposição. Isso começa a gerar esse espaço que a cidade de Medellín ganhou. Essa obra que vocês estão vendo é a primeira parte, obra 1A. Atualmente a gente está começando a construir a segunda obra, a segunda fase, que é na frente. E nesse momento a prefeitura vão aparecer as pontes para pedestres. E uma coisa que não tinha em Medellín, que é essa geração transversal. E a gente vai mostrar um vídeo disso que a gente acabou de entregar, com as obras da EPM de desenvolvimento social.
O projeto ainda está em processo, está sendo construído, mas aconteceu uma coisa muito bonita em Medellín, é que foi criado a partir desse processo. Eu faço parte dessa fundação. É uma coisa que a gente chama de Amigos do Parques do Rio, que é uma organização civil para poder tentar promover o entendimento de como os rios, as quebradas, a água, a natureza fazem parte fundamental do território e como nós ocupamos o espaço público e gerar uma cultura de apropriação do espaço público. Então eu acho que isso é muito importante, não só a administração promovendo projetos, mas também tem a necessidade de como a cidadania obriga o Estado a fazer essas coisas. Como também são criados coletivos e civismo para poder consolidar a ocupação desse espaço público. Então é muito interessante, para terminar, uma coisa que é muito bonita em Medellín é que a violência ainda existe, a pobreza ainda existe, mas nós, de alguma forma, somos uma cidade com uma história muito dura, que a gente vê em cada situação uma oportunidade gigante para gerar mudanças que nos permitam viver melhor. Não é um modelo. O modelo de Medellín não é um sucesso, não é para ser replicado. Ele incentiva que os modelos de cidade estejam aplicados à sua geografia e condições territoriais. A gente não pode transferir modelos, mas entender quais são as coisas boas e aplicar de acordo com as condições geográficas. Então, tem uma coisa que é muito interessante, que no fim das contas o ser humano é parte fundamental do desenvolvimento dessas infraestruturas, do assentamento das populações, da construção e também da deterioração do território. Então, os parques do Rio não são necessariamente a melhor solução. O melhor seria ter um rio natural, mas é o que a gente pode fazer. Então, o que a gente pode fazer é que proteger os rios, proteger as montanhas e tentar consolidar um sistema de apropriação de um sistema, de um modelo de cidade que a gente possa conviver de alguma forma com a natureza. Porque senão, da forma como estava, a gente não vai conseguir viver no futuro em lugar nenhum. E muito obrigado. Primeiramente, agradecer ao Sebastián, né? Primero, muchas gracias, agradecerle a Sebastián. Quienes están con fichas con preguntas, por favor, levanten las manos y las muchachas van a ir a recogerlas. Mientras tanto, quiero informarles que durante la pausa del almuerzo vamos a transmitir videos sobre nacientes urbanas y rurales, expediciones y otros temas importantes. Bueno, ahí vamos. La pregunta de Luis Humberto, CBH Araguari. Sobre Medellín, Sebastián. Presenta un panorama sintético sobre la condición de las redes de agua, cloacas y drenaje urbano con enfoque en el abarque y efectividad, por favor. Voy a repetir la pregunta. Pide que presentes un panorama sintético sobre la condición de las redes de agua, cloacas, alcantarilla y drenaje urbano, con enfoque en el abarque, y en la efectividad, un panorama general. A rede hídrica, como eu estava mostrando na apresentação, 92% dos rios transversais, dos rios pequenos, estão canalizados. Isso faz que o solo seja impermeabilizado. Então, o que acontece é que realmente toda a água desce para o rio e aí na parte baixa da cidade tem inundações.
O rio está com 95% canalizado e 4% dos rios pequenos. A água que vai para os rios, ou que vai para as quebradas, são águas pluviais. A poluição desses lugares já é fato, porque o nascimento desses rios pequenos, nas partes superiores, onde estão os bairros marginais, e um problema muito grande associado a isso, porque as pessoas jogam seus resíduos nessas nascentes, nesses rios pequenos. Então tem um problema de poluição por falta de cultura. Isso é uma das coisas que a gente quer atacar também com a nossa proposta. Ok. Vamos à Muy bien. pergunta. Passemos à segunda pergunta. Carlos Bernardo, do projeto Manuelzão. Como Como tratamento de alcantarillas se integró al proyecto en términos de coste y reflejo en la calidad de agua, y si hay río y la fauna, y si han respondido positivamente a los cambios. Repetir, tá, gente, a pergunta para ele. ¿Cómo el tratamiento de la cloaca de alcantarilla se integró al proyecto en cuestiones de coste y reflejo en la calidad de agua del río? Y, aumentando la pregunta, si hay peces y la fauna han respondido positivamente a los cambios. Como eu mostrei aqui, o rio hoje é um canal. Não tem como fazer a renaturalização da capacidade hídrica, porque tem as vias, é o único espaço que a gente tem, e é muito estreito. A única possibilidade viária é essa que está aí. Então todas as redes hídricas são subterrâneos, os coletores e o interceptor já está unido à rede que vai para a estação de tratamento de resíduos, de águas residuais. Nessas estações de tratamento, a gente está limpando a água na base de 90%. Isso vai gerar vida e habitabilidade no rio, mais ou menos dentro de 10 anos. Isso não tem nada a ver com o projeto. O que a gente queria mostrar é que as empresas públicas estão investindo na limpeza do rio, ainda tem 10 anos pela frente, e o projeto dos parques do rio que faz é buscar a alternativa de limpeza do rio, associar a elas e tentar recuperar a visibilidade do rio. Então, nesse sentido, o que o parque faz é se acoplar à limpeza que a EPM já estava fazendo, que vai acontecer em mais ou menos 10 anos para gerar habitabilidade. Uma coisa que é importante entender, todos os processos de saneamento e todos os processos de recuperação são muito longos. E a gente tem que tentar e passar as administrações municipais de uma administração para outra. Na questão dos custos, isso foi o mais caro do projeto, porque os coletores e interceptadores, nesses eixos principais viários, não só as vias são estruturantes, mas também debaixo das vias estão todos os sistemas de esgoto. Então, o centro de telecomunicação e as redes principais da cidade. Então, mudar essas redes de lugar foi talvez a parte mais cara do projeto, mas a gente apostou nisso para poder gerar esse espaço público de qualidade, recuperando o Rio Medellín. Ok, vamos à terceira, então. Vamos à terceira, de Ronald. Como se relaciona hoje a cidade com o ciclo de las inundações e como será desde a partir da implementação do projeto? Atualmente a cidade, eu respondi um pouquinho na primeira, mas com todos os afluentes estão canalizados, totalmente cobertos, tudo no concreto. Então o que acontece é que a água desce muito rápido da parte mais alta da montanha, em Medellín chove muito. Então quando chega na parte baixa, gera todo tipo de inundação. O rio em 100 anos nunca transbordou. O problema de inundação em Medellín é porque os rios pequenos transversais, quando eles jogam os resíduos, até móveis, camas, todas essas coisas chegam na parte intermediária
E isso provoca represamentos. E o que acontece aí é que a água fica represa aí e inundar essas partes aí dentro do vale. Aí tem um problema hídrico associado a um problema cultural e um problema técnico. Os parques do rio, como a gente está implementando ali no que são as franjas viárias, a gente não encostou no rio, que a gente não pode, porque o custo seria muito maior, que não podia ser realizado. O que a gente faz é, por meio do projeto, propor estratégias de apropriação cultural e de reconexão das pessoas com a água. Então, a partir disso, a gente criou movimentos para tentar recuperar essas nascentes, as partes de cima, e a partir daí é que a gente vai resolver mesmo o problema das inundações e das enchentes. Ok, agora a pergunta. Agora a pergunta de Maria Aparecida Salles Franco. Como pretenden realizar la desocupación de áreas de APP en el proyecto propuesto de alianzas públicas privadas fuera de las áreas de vías existentes? Tem uma coisa muito interessante. A cidade de Medellín, eu mostrei ali no mapa, quando foi criado a planificação de desenvolvimento por zonas, a zona industrial do lado do rio, na parte central foram criados edifícios de desenvolvimento urbano tem nessa parte tem uns polígonos de piso de altura que tem um deterioramento urbano muito dramático. É aí onde o projeto tem a oportunidade. A cidade está adensada na montanha. A montanha na montanha que ficou densa aí com alturas de mais de 15 ou 20 andares. Então, na parte baixa ficaram os lotes e os terrenos com zonas industriais que vão ser retirados e alguns prédios no centro que têm ainda a possibilidade de uma reconversão urbana. Esse sistema é um modelo de aplicação APP, de alianças, parcerias públicos-privadas, vão atacar para construir novos solos. O que acontece de verdade é que os solos estão lá, mas para a iniciativa privada não interessa porque é um lugar feio, é um lugar que não tem nenhuma atração para venda de edifícios. E outra coisa que é importante, nas zonas, por exemplo, no norte, como vocês viram na imagem, tem alguns bairros marginais ao lado do rio. Esses bairros não deviam estar aí, mas a ideia é trabalhar projetos urbanos integrais para não gerar gentrificação, com integração e para não gerar expulsão dessa comunidade. Essas são algumas coisas que a gente pode realizar com o projeto. Breno pergunta sobre os mecanismos contra inundações. Como é o escape em los períodos de inundação? Essa pergunta é de engenharia hidráulica. Eu cuido mais da parte urbana e do paisagem, mas eu posso responder. Quando vocês viram a imagem do túnel, vocês viram que tinha uma abóboda. O solo gera aquele buraco ali, e ali nessa abóboda, nessa depressão, a gente faz uma cobertura, e nessa parte inferior a gente faz tanques de armazenamento. Durante as chuvas tem a recolecção nesses pontos e depois uns sistemas de bombeamento de volta para o rio. Sistema de armazenamento, de recolhimento de gorduras e depois o sistema de bombeamento de novo para o rio. Então já tem 2 anos e até agora está funcionando perfeitamente. A gente não tem tido problema, não houve inundações. Isso é muito interessante. Essa parte técnica que eu posso responder é que é muito interessante porque
Quando o projeto estava sendo desenvolvido, as pessoas tinham muito medo e muita oposição. E eles procuravam qualquer situação para gerar controvérsia, saía na mídia, saíam as palavras de especialistas, de engenheiros, e todo mundo dava opinião sobre o projeto, porque era um projeto muito delicado. E no final virou uma questão social, uma questão da cidade. Então isso foi ruim, porque primeiro foi criticado, mas depois foi bom também, porque gerou uma tensão e a construção de uma ideia de cidade. Então, no final, quando o projeto não inundou, o projeto funcionou, as pessoas começaram a entender que as coisas podem acontecer direito. E agora José Eduardo Bretas, da Ahora, José Eduardo Bretas, de la Alcaldía de Belo Horizonte. ¿Cómo es la financiación de los proyectos y de las obras? Internacional, banco, organizaciones, etcétera. ¿Cómo ha sido esa financiación? A ver, vas a responder. Eu estava falando, Medellín tem a EPM. A EPM gerou uma carteira, um modelo de negócio na questão do aqueduto, e faz uns 5 ou 6 anos havia uma empresa que chamava Unitelecomunicações. Unitelecomunicações é uma empresa de telecomunicações administrada pela EPM, e na prefeitura passada o Estado resolve regulamentar uma empresa privada numa fusão dela, que não é o maior objetivo da EPM dentro do seu estabelecimento. Então ela tem que se dedicar a temas públicos de água, rede de serviço, energia. Então, quando a Telecomunicações Uni foi vendido, gerou um orçamento para o Estado, e com esse direito foi financiado aquelas UVAs e também a construção do projeto público dos parques do Rio. Esse que está construído, e a próxima parte que a gente vai construir são mais ou menos 40 hectares. Isso foi pago pelo Estado com essa venda da empresa de telecomunicações que era da EPM. A ideia é que no futuro o projeto seja desenvolvido e financiado por alianças, parcerias público-privadas. Então foi criada uma sociedade, Parques do Rio, que vinculou a prefeitura, a EPM, o metrô e outra empresa chamada ISA, da Colômbia, que é uma geradora, não é uma geradora de energia, mas é a que transporta a energia gerada, distribuidora de energia, que é uma empresa muito grande, que já tem concessões viárias no Chile, e entre eles formaram um grupo, uma sociedade com a qual será administrada e seria gerado financiamento para o projeto. Essa é a ideia. Isso tem que estar articulado com outras parcerias público-privadas para investimento no projeto, por captação nas zonas. Adriano, do CBH, para... Quem são os financiadores do projeto? Essa pergunta já foi respondida. Ok, vamos à próxima. Isabela. El contexto de las alianzas público-privadas hay medidas contra la gentrificación y la exclusión de las personas generalmente socialmente vulnerables. Hay medidas en contra la gentrificación y la exclusión de personas socialmente vulnerables. Da meu ponto de vista, o que eu entendi no projeto que já foi desenvolvido, não todas as zonas, nem todas as zonas estão habitadas, elas são zonas industriais que vão embora. Tem algumas zonas que estão vazias, terrenos baldios, e tem sim umas zonas no norte que tem bairros densos, mas falar dos modelos das PPPs, a iniciativa privada vai chegar e vai tentar ter lucro e agregar valor econômico, eles têm que pôr dinheiro no projeto. Então, os custos têm que ser diferenciados e podem gerar gentrificação. Isso pode acontecer em qualquer projeto como este. A ideia é gerar uma vinculação com a prefeitura
nessa sociedade que eu estava falando, para criar problemas urbanos integrais, para que isso não aconteça como aconteceu com a gente, que a gente cometeu muitos erros também. E a questão dos planos parciais de desenvolvimento das parcerias público-privadas ainda estão em estudo. Então, isso aconteceu há mais ou menos 10 anos. A gente tinha um lugar que tinha umas moradias que estavam nesse lugar aí, eles foram tirados daí, e a solução que foi dada foi levar eles para outro lado da cidade, 6 quilômetros de distância, criando outro tipo de problema, porque as pessoas ficaram distanciadas de onde elas estavam. Então, a gente foi aprendendo com esse processo. A gente ainda não conseguiu resolver o projeto do Parques do Rio para trabalhar nessas zonas de desenvolvimento das PPPs com trabalho de zonas locais. A ideia é que dentro de um ciclo de 3 períodos mais ou menos em 12 anos, a gente podia desenvolver essas zonas e, enquanto isso, ir aplicando as zonas de possibilidade industrial e os terrenos baldios. Realmente falta um pouco para a gente conseguir entender isso bem. Muy bien, vamos a terminar las preguntas para pasar a los próximos pasos del evento. Sebastián, muchísimas gracias. Le agradecemos inmensamente. Muchas gracias.